preciso retomar com você algumas coisas, né, que eu tenho falado nesses dias, sobre uma das principais características do apóstolo Paulo, falar a mesma coisa várias vezes de maneiras diferentes. E para que isso? Né? Eu creio que isso era uma estratégia do apóstolo, para que o conteúdo fosse fixado, o ensino fosse fixado, estava entendido, né? Então é necessário falar muitas vezes a mesma coisa de maneiras diferentes, para que há, né, esse entendimento, é fixar, ouvir diversas vezes. É dessa maneira que o ensino, né, ele se torna nosso. Não fica só, né, a escritura não se torna só uma palavra no sentido distante, não, aquilo se torna nosso, de ouvir diversas vezes, né? Então é como se fosse, a palavra é como se fosse uma comida, de você comer diversas vezes ela. Então a palavra de Deus é assim, você se alimenta dela diversas vezes, até que essa palavra se torne sua, ou seja, você se torna um com a palavra, né? Lembra dos valentes de Davi? Davi tinha 30, mas tinha 3, os 3 valentes de Davi, tinha um deles, que, né, ele era alguém de fato sem noção, no sentido natural. Ele foi para uma guerra, e aí a palavra diz que a mão dele, ela misturou com a espada, tanto que ele ficou resistindo com a espada. E a espada é a palavra. Então o que aponta aquilo ali? É que ele se misturou com a palavra. E esse é o objetivo do apóstolo Paulo, esse é o nosso objetivo, é que você se misture com a palavra se misture com você, até que a palavra não seja um ensino distante, mas aquilo esteja, né, gravado nas tábuas do seu coração, a palavra de Deus, a palavra da graça, irmãos, e você seja inseparável dessa palavra. Então eu creio que essa é uma estratégia do apóstolo, mas também tem outro aspecto, né, importante nisso, que é porque a palavra do evangelho, ela é no sentido, ela é inesgotável, a mensagem do evangelho é isso. Então não tem, pode falar diversas vezes a mesma coisa, de diversas maneiras, que sempre haverá ainda espaço para falar mais dela, porque é muito grande, é gigantesco, é inesgotável. Jamais nós vamos falar de alguma coisa e vamos chegar no ponto de, esgotamos, não tem mais o que falar disso, não tem mais o que falar. Porque a maioria dos assuntos é assim, né? A gente fala de alguns assuntos, fala, daqui a pouco, ponto, esgotou, não tem mais o que falar. Terminou, não tem mais, não sai mais nada. Não, o evangelho não é assim. O evangelho, pelo contrário, você mais vai falando, parece que vai multiplicando, vai ampliando, vai abrindo. Você começa falando de algo, vai ampliando. Então, por exemplo, eu queria falar dessa porção toda aqui, vou conseguir falar só da primeira frase, nem primeiro versículo vai dar para falar. Mas aí, então, o que é importante aqui, então, nós percebemos isso. E aí Paulo, ele começa, né, é outra estratégia que ele usa isso em Romanos capítulo 8 também, em Gálatas, eu já falei para vocês, ele usa um meio, né, de usar perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São perguntas que o objetivo delas, inicialmente, não é conduzir o ouvinte a uma resposta simples, não é isso, é uma pergunta para provocar, promover uma reflexão naquele que está ouvindo. Então essa é a ideia dele. Então quando ele pergunta, né, no início do 27, ele diz, onde fica então o orgulho? Ele não quer que a pessoa diga alguma coisa, na verdade ele quer falar sobre isso, ele quer instigar, ele quer falar sobre isso aqui. Diz, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque é necessário falar sobre isso aqui, ainda tem espaço, ainda tem, né, bastante coisa para falar, sendo que tudo que ele vai falar aqui é meio que, né, um resultado de tudo que ele já falou a partir do capítulo 1. Então, tudo inicia com uma pergunta. Isso aqui também, irmãos, parece muito com Jesus, né? Parece muito com o mestre, geralmente é assim, olha nos filmes, né? Dificilmente o mestre vai responder uma pergunta, se não for com outra pergunta. Está entendendo? Então você vai perguntar uma coisa para ele, né, o mestre, ele pergunta de volta. Por quê? Porque ele quer que você reflita, ele quer que você pense. Isso que eu acho maravilhoso, encantador das escrituras. Por isso que elas são inesgotáveis, elas sempre provocam em nós, né, essa reflexão, esse pensamento. Não tem uma resposta pronta para tudo imediatamente, tem respostas que nós nem temos ainda, e talvez nem vamos ter essas respostas. Mas o que eu e você precisamos fazer é entrar nessa perspectiva de reflexão, de ficar pensando. E isso é algo que eu e você não gostamos muito de fazer, naturalmente, né?
Porque o seu cérebro, ele é preguiçoso. Ele não gosta de pensar. Ele quer a fórmula pronta, o que eu tenho que fazer. Está entendendo? É assim, né? A galera aí que estuda ainda, ninguém quer estudar, ninguém quer, não, eles querem saber o que vai cair na prova e ele decora a prova. Só que ele não aprende nada daquilo. Passou a prova outro dia e não lembra de nada. Quer ver? Eu vou perguntar para eles aqui o que eles aprenderam hoje. Deixa eu achar alguém. Não, estou brincando. Deixa eu perguntar para você, o que nós lemos agora? Qual? Me diz uma palavra do texto que nós lemos. Você vai dizer, pastor, espera aí, deixa eu olhar aqui na minha Bíblia. É porque o nosso cérebro não gosta muito de pensar. Mas essa é outra pregação, outro dia nós vamos falar disso. Fazer uma sessão de libertação de cérebro preguiçoso. Mas depois de Paulo explanar, irmãos, o Evangelho, né? Romanos capítulo 1, versículo 16, 17 é o centro, e ele explana, ele vai indo. Agora nós chegamos no capítulo 3, versículo 19, 20, 21, não falamos 24, 25, praticamente ele explana todo o Evangelho. E aí depois de explanar o Evangelho, ele faz uma pergunta. Ele diz assim para os romanos, né, os judeus, principalmente judeus e romanos. Ele diz assim, gente, tá bom, vamos lá. E o orgulho, onde é que fica nessa história? Aí começa um assunto aqui. Onde é que fica o orgulho nessa história? E aí eu imagino que, né, obviamente isso aqui é uma carta escrita, mas se fosse uma questão, né, de conversa, as pessoas ficavam pensando, pois é, e agora? Onde é que fica o orgulho? Então era como se fosse um teste, entendeu? Um teste ou uma atividade para fixar o conteúdo. Só que, primeira coisa que eu quero falar para você, antes de nós entrarmos de fato nessa, é a questão da palavra orgulho. A palavra orgulho, não sei qual que é a versão da sua Bíblia, nós lemos aqui na Almeida atualizada, e essa é a palavra orgulho. Só que essa palavra orgulho, ela foi colocada ali pelos tradutores, ok? Só que essa palavra orgulho não é a mais apropriada para abordar ou para explanar aquilo que Paulo quer dizer. Tem outras versões, outras traduções, que tem a palavra jactância. Não sei se a sua é assim. Alguém tem a Almeida corrigida? A Almeida corrigida, ela está onde está a jactância, que é uma palavra muito fácil de saber o que é. Todo mundo usa ela diariamente, né? Jactância, nossa, é simples, fácil. Só que a jactância é mais apropriada. Ela, na verdade, é a palavra indicada. A palavra orgulho e a palavra jactância, elas estão associadas à mesma coisa, à justiça própria, ok? Só que elas diferem entre si, né? E é importante você saber essa diferença. Se você entender essa diferença aqui, você já saiu na frente na mensagem de hoje. Orgulho, a palavra orgulho, aqui nesse texto, ela está ligada com um sentimento interior de merecimento, ok? Orgulho está ligado com um sentimento interior, com um aspecto de sensação de merecimento, de algo que você fez. Então foi lá, a irmã fez uma comida, fez um almoço, e ela olhou para aquele almoço e disse, uau, fiquei orgulhosa disso. Não é errado, preste atenção, não é errado isso, né? É aquela coisa, o homem foi lá, lavou o carro não, cortou a grama do pátio, aleluia, e ele olhou e disse, uau, cara, que show, ficou bom, hein? Ficou bom. E ele se orgulha de ter feito aquilo. Isso é orgulho. O que é jactância? Jactância, que legal essa palavra, né? Jactância é uma manifestação, então, exterior do orgulho. Então a palavra mais próxima, na verdade ela é sinônimo de jactância, é essa aqui, ostentação. Talvez você entenda melhor agora. Ostentação. Está entendendo? Então o orgulho é um sentimento interior, ok? A jactância, a ostentação é uma expressão do orgulho. Então eu me orgulho, né? Ou ostento, não é algo que eu fiz, é algo que eu tenho. Está entendendo a diferença?
Orgulho está ligado com algo que eu fiz. Jactância e ostentação está ligado com algo que eu tenho. Então, na verdade, o que Paulo está querendo dizer aqui, aonde está o orgulho, na verdade, ele está querendo dizer, onde está o orgulho, o sentimento de merecimento, não. Ele está dizendo, aonde está a ostentação, aonde está a jactância, aonde está essa questão exterior de orgulho, aonde está a ostentação por algo que você tinha. E aí, por que isso aqui faz total diferença? Né? Nós falamos constantemente sobre os judeus e a lei. Isso aqui não está ligado diretamente com os judeus, porque nós também viemos dessa mesma mentalidade, por isso que nós precisamos saber aqui. Então, os judeus, né, inicialmente, o orgulho deles não era, e não é também até hoje, pelo fato deles cumprir a lei. Não, o orgulho dos judeus é pelo fato deles terem recebido a lei. Parece a mesma coisa, mas é diferente. Então, o orgulho dos judeus, que a gente vai ver nas Escrituras, isso aqui é uma chave para você entender, não só a carta de Romanos, quanto quando fala os hebreus, você entender isso aqui. Então, os judeus se orgulhavam do quê? Eles se orgulhavam de Abraão, seu patriarca deles. Eles se orgulhavam de Abraão, Isaque e Jacó, eles se orgulhavam de Moisés, eles se orgulhavam da lei que receberam. Os judeus se orgulhavam da circuncisão, eles se orgulhavam de Davi, do templo, eles se orgulhavam da religião judaica. Antes deles fazer algo, antes deles se orgulhar de algo que eles faziam, eles se orgulhavam de algo que eles tinham agora. Só que aí, quando Paulo, né, traz a descrição do Evangelho, desde o capítulo 1, é como se Paulo dissesse para eles assim, gente, é o seguinte, vamos ler, né, lá em Romanos, capítulo 3, 23, Romanos 3, 23 diz o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, amém? Aí depois disso, Paulo pergunta para eles, está aí agora, cadê a ostentação? Se todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo está dizendo? O que adianta vocês ter a lei? O que adianta você se orgulhar de Abraão? O que adianta você se orgulhar de Moisés? Por quê? Porque todos foram colocados diante da mesma situação. Todos foram colocados debaixo dessa condenação. Ou ainda, né, depois de ler Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Aí Paulo pergunta, gente, tá bom, e aí, cadê a ostentação agora? O que ele está dizendo? O que adianta? O que adiantou? Tu te orgulhar daquilo que tu recebeu, daquilo que tu era. E agora, diante da sentença do Evangelho? Aí Paulo também poderia ter dito para eles, gente, Romanos 1, 17, né, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, a salvação de todo aquele que crê. E o final do 17, né, o justo viverá pela fé. Aí Paulo pergunta, pois é, e aí agora, cadê a ostentação? Cadê a ostentação? Ele poderia ler também para eles, obviamente ele falou, né, mas nós estamos aqui tentando entender o que ele está falando no texto. Ele poderia ter pego Romanos 3,24 e ter dito, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí ele vira para os judeus, gente, e aí, cadê a jactância? Ou seja, cadê a ostentação agora? Ou seja, o orgulho dos judeus por terem recebido a lei, Abraão, Moisés, essa coisa toda, não resolveu de nada, porque todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus, toda boca é fechada diante de Deus, por quê? Por conta da lei, então todo mundo está no mesmo lugar, independente de quem recebeu a lei, quem recebeu Moisés, quem não recebeu, está todo mundo no mesmo barco. Então cadê a ostentação? Não adiantou de nada. Só que agora para a salvação é a mesma coisa, porque a salvação, então pela graça, é mediante a fé, justificados gratuitamente, pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí então Paulo poderia dizer para a gente, e aí, o que adiantou a ostentação também? Está entendendo que a gente agora foi colocado, por conta do Evangelho, nós fomos colocados num lugar de não fazer nada. E aquilo que nós achávamos que tinham de mérito, que poderia talvez cooperar com a salvação, irmãos, esquece. Tem muitas pessoas que vinham falar comigo, agora não vêm mais,
desse jeito. Ela fala assim, pastor, eu era honesto até antes de ser crente. Bom, o que ela está dizendo? É por causa da minha honestidade que Deus me salvou. Está dizendo, eu ajudei, Deus me olhou para mim, não, eu tenho um pouquinho de honestidade, ela me salvou. O que ela está fazendo? Ostentando. Essa palavra ostentar, jactância, no original, ela está ligada então, aí, né? Ela pode se aplicar, o orgulho se aplica também. Ela está ligada com gloriar-se a si mesmo. Gloriar-se a si mesmo. Então você pode gloriar a si mesmo de algo que você tem. E você pode gloriar a si mesmo por algo que você fez também. Só que agora a questão é isso diante do Evangelho. Diante da revelação do Evangelho, diante da revelação da justiça de Deus, que é o Evangelho. Qual que é a nossa posição aqui? Sabe, irmãos, que eu tenho meditado sobre algo, que é buscar essa profundidade no Senhor em relação ao Evangelho. Porque eu decidi crer que realmente o Evangelho é o poder de Deus. E aí eu comecei a notar, eu acredito que você também começou a perceber uma espécie de mudança nas minhas pregações. Eu decidi aprofundar um pouquinho mais, porque eu percebi que essa é a necessidade. Eu comecei a observar mais quem está falando, para quem está falando, aprofundar mais nisso, de que maneira que está falando, observar as palavras, porque é nos detalhes que a gente vai tendo a revelação plena, é nos detalhes. Então aqui é um detalhezinho só, nossa, muda todo o prisma. Então, como nós temos compartilhado de manhã, não é só abrir a Bíblia e ficar lendo a Bíblia, ou ficar ouvindo e achar que é isso aqui, pronto, ok, não, esquece, irmãos, é muito profundo isso aqui, é demais isso aqui. E aí, o problema de ser assim, né, é porque isso vai gerando em nós, e vai gerando, né, um nível de cristão, de evangélicos, superficiais. Aí você costuma ser superficial, entendeu? Eu vou lá, não gostei muito da palavra, porque, enfim, não entendi muito, ou entendi um pouco, eu não prestei muita atenção, aquela coisa toda, está meio chato, e você não se aprofunda. Se você não decidir aprofundar, obviamente cada um no seu nível de maturidade, mas você não decidir se aprofundar no Evangelho, irmãos, não é uma maldição e não é uma profecia isso aqui, é uma constatação. Dificilmente você vai conseguir permanecer. Porque o segredo para permanecer é criar raiz profunda. Sabe o que acontece quando a pessoa ela não aprofunda na Escritura, por exemplo, não aprofunda na revelação? É o que nós falamos hoje no DNA, Efésios 4, né? Atrás de vento e doutrina. Então ela acha que o problema daí é a igreja, ela acha que o problema é o GC, ela acha que o problema é o líder, o problema é a cidade, ela acha que o problema é o país, o Trump, é o Irã. Só que na verdade o problema é porque ela não quer aprofundar na Escritura. E daí ela começa a dizer, porque lá eu não me senti bem, aqui eu não me senti bem. Sabe esse negócio de se sentir, entendeu? É interessante isso, né? É porque não tem maturidade, né? Só que essa maturidade é adquirida quando você decide se aprofundar nas Escrituras. Então olha só o que Paulo está dizendo para eles, né? Para os judeus. E quem está falando, aqui outro ponto importante, quem está falando é Paulo. Quem é Paulo? Paulo era judeu também. Se você pegar Filipenses capítulo 3, versículo 4, se eu não me engano, 4, 5 e 6, ali vai estar descrito o currículo de Paulo. Ele diz, gente, é o seguinte, se é para se gloriar na carne, eu poderia me gloriar na carne. Por quê? Eu sou judeu, nascido da tribo de Benjamim. Uau! É o sangue azul, eram os guerreiros, eram os top. Os caras moravam em condomínio. Judeu já é sangue azul comparado a gentil e comparado a galileu. Samaritano, judeu já é sangue azul. Aí o cara ser da tribo de Benjamim de Judá, irmãos, aqui, tribo de Benjamim de Judá é sangue azul que mora em condomínio, fechado. Ele está dizendo assim, então é para gloriar, eu poderia me gloriar, porque eu sou judeu da tribo de Benjamim ainda. Uau! E ele diz assim ainda, né, se eu não me engano, ele diz assim, eu fui treinado aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Uau! É o cara. É o top dos fariseus. O cara que mais conhecia, o melhor mestre era Gamaliel. E quem escolhia, né, como que funcionava nos judeus?
quem escolhia discípulo, quem escolhia não era o discípulo que escolhia o seu mestre. O discípulo escolhia ser avaliado pelo seu mestre, mas no final era o mestre que dizia: eu vou te discipular, eu vou te treinar. Então, para Paulo ter sido escolhido por Gamaliel, e realmente ele pode se gloriar na carne. E aí ele não era só judeu, ele não era só da tribo de Benjamim, ele não era só fariseu, ele diz que quanto à lei ele era irrepreensível, ele está falando de conduta, irrepreensível, ou seja, as notas dele é 10, líder da turma, era bom, ou seja, o cara é top, foi recomendado, ele era recomendado, lembra de Atos 6, ele foi recomendado pelos fariseus, recebendo carta para perseguir o cristão. Então aquilo ali não era qualquer um que fazia, não, o cara tinha que ser bom, tem que ser muito bom. E ele ainda tinha, ele era judeu, mas ele tinha título de romano, irmãos. Talvez você já viu nos filmes, as pessoas não só pagavam, e muito para ter o título de romano, mas demais. Por quê? Porque quando tu é romano, tu está no governo, é o romano, é o império. Então ele pagava. Então Paulo está dizendo, gente, é o seguinte, se é para me gloriar, ou melhor, o que ele está dizendo aqui? Que ele antes vivia uma vida de gloriar-se na carne. Então, se alguém que está falando aqui de ostentação, é alguém que ostentou muito o que ele tinha. Ele vivia com base na ostentação. E aí agora, diante da explanação do evangelho, ele pergunta para aqueles judeus que eram igual a ele. Ele, gente, e agora, para vocês, cadê a ostentação agora? Sabe aquela coisa que quando você era, vou fazer uma ilustração para você entender melhor. Quando você não era cristão, você era ímpio do mundo, vida louca. E aí você era, eu tenho falado esses dias que foi criada uma lei bíblica que é proibido comer chocolate. Só que você comia muito chocolate. Você não só comia chocolate, você tomava banho de chocolate. Você fazia tratamento no chocolate, sabe, aquela coisa afundava no chocolate assim. E você se ostentava nisso. É que nem Paulo. Só que aí o Senhor chamou você. Você converteu. Como nós cantamos, os teus olhos se abriram, você viu o quão ignorante você era. Você viu quão pecador você era, você arrependeu, creu em Cristo, o Espírito habita dentro de você, você é nova criação. Só que agora você está sendo usado por Deus, está pregando o Evangelho para quem? Para aqueles que comiam chocolate, comem chocolate também, que era da tua turma. E aí tu prega o Evangelho para eles, prega o Evangelho para eles assim, depois de pregar, diz, gente, e aí? Cadê a ostentação agora de comer chocolate? E aí, como é que está isso dentro de vocês? Por quê? Porque ele sabe que isso gera alguma coisa dentro da pessoa. Ele sabe que gera. Então é um judeu perguntando para os judeus algo que ele era. Porque ele sabe que, olha, irmãos, não é, talvez, vamos usar a palavra, fácil enfrentar essa situação. Eu sei que para nós talvez não faz tanto sentido, mas vai fazer daqui a pouco. Então essa pergunta aqui, ela me levou a uma reflexão muito profunda, que eu não vou conseguir falar de tudo, mas vou iniciar. Existe hoje um movimento, diversos movimentos, Ontem eu falei de um, porque metade da aula do DNA falando do Paulo Marçal ontem, Mas foi bênção, os irmãos que estavam, foi bênção, foi bom, aleluia, esclarecedor. Não vou falar, não adianta pedir. Mas eu já estava meditando nisso aqui já essa semana. Existe um movimento, que existe esse nome também, mas eu usei o mesmo nome para classificar de uma maneira mais ampla, Mas é um movimento que é chamado de triunfalismo. Com certeza você não ouviu, e não precisa procurar no Google também agora, Mas existe um movimento que é chamado triunfalismo. O que é o triunfalismo, pastor? Obviamente o nome já nos indica o que é, Está ligado com um triunfo. O que o triunfalismo defende? Ele defende que o crente, ele se torna uma espécie de super-homem.
super crente. Então é o seguinte, em nome da obra da cruz. E eu vou dizer para você o porquê que acontece isso. Depois eu vou explicar melhor as características do triunfalista. Se tiver alguém aqui, nós vamos pegar ele hoje. Não, estou brincando. Preste bem atenção, o evangelho, irmãos, ele não é somente uma verdade, mas ele é a verdade, amém? Verdade. Só que essa verdade, ela possui duas vias. Uma verdade possui duas vias. Então é como se fosse um caminho, uma via, uma estrada. Ela é uma estrada que vai para um destino, que aponta para Cristo, que aponta para Deus, mas tem duas vias. E essas duas vias, eu chamo elas de positiva e negativa. Positiva e negativa. Lembra que eu compartilhei com você nas últimas ministrações que o evangelho ele é de Deus, então ele primeiro começa na perspectiva de Deus. O sacrifício é para Deus, o sangue é para Deus, a glória é para Deus. Então, inicialmente, não é para o homem, é para Deus, amém? E quando agora ele é para o homem, geralmente a ênfase ela é sempre positiva. E o que é ênfase positiva? A ênfase positiva é o seguinte, então a palavra diz que nós recebemos a justiça de Cristo de Deus. E aí eu fiz a ilustração para você de uma roupa, Nós recebemos algo. Então o aspecto positivo está ligado com nós recebemos algo, A justiça então é como se for um crédito que nós recebemos. Então nós recebemos algo de Deus. E aí você, antes da revelação da justiça de Deus, você era uma pessoa. Você, depois da revelação da justiça de Deus, você é transformado em outra pessoa. Sim ou não? Ok. Mas à medida que você vai tendo a revelação da justiça de Deus, você continua sendo transformado em outra pessoa. Então vamos lá. Como que você caminhava antes de ter a revelação da justiça de Deus? Cabeça baixa, chutando perna no chão, todo arrebentado. Quando você agora recebe a revelação da justiça de Deus, como é que você caminha? Peito estufado. Eu sou justo. Eu sou filho. Eu sou amado. Mas você sabe que não é porque você fez, você sabe que é por Ele fez. Mas a pergunta é, isso muda algo em você, sim ou não? Muda algo em você, sim ou não? Muda. Demais. Esse é o aspecto positivo. Então a mesma coisa o perdão, parece que o perdão também, ele é negativo, mas na verdade o perdão, ele acaba nos libertando, pagou a nossa dívida, e que é a coisa mais boa ter as dívidas pagas, estamos esperando esse dia chegar, aleluia, ter as dívidas pagas, é ótimo, você não fica livre, quando você paga uma conta, como é que você fica? Uau, que alívio, pastor, faz tempo que eu não sinto essa sensação. Então isso por um lado é negativo, mas por outro lado é positivo demais, é maravilhoso, Eu adoro pagar a conta, por quê? Porque depois que tu paga, fica essa sensação. Mas o problema é que eu vou lá e faço outra. Não aprendi ainda. Vai lá e faz outra, e aí já fica de novo, atribulado, e tem que orar daí. Mas eu vou dizer que isso é bênção. Mas agora, positivo e negativo, ok? Ficou claro para você? Não falei do negativo ainda. O negativo está ligado, não é com você ter que fazer alguma coisa. Mas o negativo está ligado com essa expressão que Paulo usa. Paulo explanou o evangelho para os irmãos. E Paulo agora, ele fez o quê? Ele fez uma espécie de confronto. Ele fez uma espécie de confronto aqui com eles, em relação ao evangelho. Ele expôs o evangelho, mas também Paulo expôs o quê? Expôs a jactância, a ostentação, a justiça própria. Então, Paulo expôs o evangelho, por um lado, mas pelo outro lado ele expôs a justiça própria. Então ele falou de algo aqui negativo. Se fosse aqui uma exposição positiva, a pergunta é, aonde está a ostentação? Essa é a pergunta. Se fosse uma pergunta, uma exposição positiva, seria assim, aonde estão os teus acusadores? Consegue perceber a diferença aqui?
Porque aí fica fácil eu dizer onde é que estão os meus acusadores. Não, eles não têm mais, por quê? Porque eu não estou mais debaixo de condenação. Mas quando ele diz assim, aonde está agora o orgulho, ou aonde está a jactância, aonde está agora a ostentação, o que Paulo está dizendo? Opa, tem ostentação aí que eu sei. Paulo está dizendo, tem justiça própria aí que eu sei. A pergunta é, aonde ela está agora? Ah, pastor, Paulo está acusando e condenando os irmãos. Não, Paulo está constatando a partir dele mesmo, que ele sabe disso. Ele pregou o evangelho e disse, cadê a justiça própria agora? Aonde é que ela está? E aí esse é um fato inegável, irmãos. Inegável. A justiça própria, ela está em você. Você sendo filho, você sendo salvo, você sendo justo, sendo perdoado. Ela continua em você. A ostentação, ela continua em você. O orgulho, ele continua onde? Em você. Pastor, isso não é evangelho. Sim, essa é a via negativa do evangelho. Porque o evangelho, lembra que nós falamos no início do ano aqui, sobre a graça subversiva? Sim ou não? O que Jesus, quando ele pregava o evangelho para os religiosos, o que brotava deles? Justiça própria. Não, mas quer dizer que Jesus pregava a lei? Não, Jesus pregava o evangelho. Mas a pregação do evangelho numa via negativa. Só que eu e você estamos acostumados, e é esse movimento que existe aí, que prega o evangelho somente na via positiva. Somente na positiva. Pastor, mas então quer dizer que tem que pregar, parar de pregar na via positiva? Não, tem que pregar na positiva e na negativa. Isso aqui é um equilíbrio. E é aqui que a gente amadurece. O problema que aí gera o triunfalismo é o quê? É que quando eu pego esse ensino positivo do evangelho somente, e eu jogo ele lá para o extremo, numa ênfase, por muito tempo, ele vai para o triunfalismo. Porque, vamos lá, você crê que é justificado pela fé, amém? Você crê que é filho de Deus, sim ou não? Ok. Só que isso se tornou uma ênfase tão forte em você, extrema em você, extrema. Então agora você vai estar lá, na fila da padaria, e aí uma pessoa passou na sua frente na fila da padaria, e você disse, oxe, o quê? Que é isso? Não, eu achei que tu não estava na fila. Não, eu estou na fila. Não, mas eu achei que não estava. Pois é, mas tu acha que está falando com quem? Tu está falando com o Filho de Deus aqui. Pastor, mas eu sou filho de Deus mesmo. Sim, só que você passou de Jesus. Você foi para o triunfalismo. A verdade do evangelho, ela passou do limite. Passou, foi demais, foi além de Jesus. Então agora você acha porque é filho de Deus, alguém não pode passar na sua frente na fila? Você está lá, sai de carro, de manhã para a oração, 6 horas. E aí o pneu do carro furado. Aí você diz, não, mas isso aqui não pode acontecer comigo. Como é que acontece aqui comigo, Deus? Só um pouquinho, eu sou teu filho. Eu sou justo, como é que isso aqui vai acontecer com um justo? Como é que isso aqui vai acontecer com alguém que serve a Deus? Como é que isso aqui vai acontecer com alguém que é alvo do amor de Deus? Eu sou amado de Deus, Senhor. Como que isso aqui vai acontecer? Isso aqui não pode acontecer. O que é isso? Triunfalismo. Ouviu demais. E aí passou da conta. Não entendeu ainda que mesmo que você é filho de Deus, o pneu do carro vai furar. A pessoa vai passar na sua frente na fila do banco, da padaria. As crianças vão ficar doentes. Você vai pecar. Você vai errar. Você vai falhar. Você vai ficar chateado. Você vai passar por necessidade financeira. Você vai passar por crise no seu casamento. Ah, pastor, mas isso aí é quando eu era ímpio. Não, irmãos, faz parte desta terra. Faz parte deste mundo. Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Só que o triunfalismo coloca o Filho de Deus, o crente, como alguém super poderoso. E se ele estiver passando por algum problema, é porque ele não está crendo. E aí o problema é porque você não crê. Então você tem que falar, você tem que confessar mais a palavra. Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Você tem que se consagrar mais. Você tem que ofertar mais, você tem que fazer mais. Ou seja, o triunfalismo passou do aspecto positivo do evangelho. Por quê? Porque tirou Jesus do centro, jogou Jesus lá para o canto e botou o homem no centro. O que você tem que fazer. E parece que é maravilhoso, a aparência é linda e maravilhosa, irmãos.
E eu não estou aqui, né, simplesmente para falar de denominações ou de outras igrejas, mas eu estou falando de um movimento que é maligno, que não é de agora, já existiu isso. Só que ele tem atraído cada vez mais pessoas. Mais pessoas. E sabe qual é o problema, o resultado desse triunfalismo? É que em algum momento essa pessoa ela vai ficar frustrada. Porque o que ele vende, esse triunfalismo? É que vai dar tudo certo para você em todo momento, do jeito que você quiser. Todo momento vai dar certo. Vai dar tudo certo. Você não vai ter problema, você vai botar o pé e aí a terra é tua. Só que esqueceu de falar que vai ter gigante. E se tiver gigante, você vai arrancar a cabeça de 10 gigantes de uma vez só. Vai acontecer. É só você falar que vai acontecer, o que você fala acontece. Pastor, mas não é o que nós ensinamos, que a gente fala acontece? Sim, mas por conta de quê? Por conta de Cristo, irmãos. Está entendendo aqui o que eu quero dizer? Que passou de Cristo. Tirou Cristo da jogada. Eu agora, é comigo o negócio. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu, porque Cristo já fez o que ele tinha que fazer. Então ele não vai fazer mais nada. Vai nessa. Não tem mais nada para Deus fazer. Não, Deus já fez tudo, então agora não tem mais nada para fazer. No dia da crise, se você não recorrer para Ele fazer, você vai recorrer para quem? E a mensagem do triunfalismo é o quê? É o seguinte: você faz o possível, que Deus faz o impossível. O triunfalismo, né, vou jogar lá no extremo ele, que não quero perder muito tempo também nisso aqui, é só os conceitos que não vão conseguir abordar isso aqui na maneira total. O triunfalismo no extremo, né, para ficar bizarro, ele não vai nem no médico. Por quê? Porque não, ele crê, não pode ir no médico. Como que tu vai no médico? Tu não crê? O triunfalismo não toma remédio. Imagina tomar remédio para o triunfalismo. Ué, tu não crê, cara? Vai orar. Jesus já levou as enfermidades, então isso tu tem que crer. Coloca a fé dele como uma obra. É isso aqui que Paulo está falando. A fé dele é uma obra. A fé, por isso que eu estou falando para você há algumas semanas já, né, para chegar e poder falar isso aqui hoje. A fé não é nossa, a fé é de Deus. A fé, ela é de Deus, não é nossa. A fé é um dom de Deus. Quando esse triunfalismo coloca a fé como uma obra nossa, então você tem que crer. Tá, cara, mas eu estou crendo. Só que o fato de eu crer não quer dizer que eu não vou passar pela tribulação, que eu não vou passar pelo sofrimento. Eu vou passar pelo sofrimento e permaneço crendo na mesma coisa. Então existe a fé, irmãos, que é a fé para fechar a boca do leão. Ok? E nós vamos ver Hebreus isso lá no final, né? Capítulo 12. Mas existe a fé que é para se jogar na boca do leão. Uau! É diferente. É a mesma fé em momentos diferentes. E o que eu quero que você seja convencido pelo Espírito hoje? Que não há nada do que se gloriar. Porque há muitos irmãos, e eu sei que eu já passei por isso, que ele vive debaixo de condenação, porque ele acha que ele não pode ficar doente. Não estou dizendo para você procurar ficar doente, não é isso, mas vai ficar doente. É porque ele acha que ele não pode passar por necessidade financeira, que alguma coisa está errado com ele. Meu Deus do céu, o problema sou eu. Não, irmão. Talvez Deus, não foi Deus que gerou o problema quem gerou foi você sabe disso. Veio que não devia. Mas o que Deus está fazendo? Deus está usando aquilo que você fez para ensinar, para disciplinar você, para corrigir você, para educar você. É isso que a graça de Deus faz. Então, por exemplo, você como pai, quando você cria um filho, como é que você cria o seu filho? Como é que você forma o seu filho? É só dando presente para ele? Ele quer uma coisa, você, está aqui. O filho vai lá e pede, eu quero um carrinho, está aqui, filho. Eu quero uma bolachinha, está aqui duas. Eu quero um todinho, está aqui. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Tem gente que, por incrível que pareça, que acha que é assim que se forma filho. Tem que dar tudo que ele quer. É como se o evangelho, na perspectiva positiva, é nós recebendo. Mas nós não recebemos tudo que a gente pede. Tem coisas que o pai não dá para você. Então tem coisas que você não tem que dar para o seu filho. Tem coisas que você não pode dar para o seu filho. Porque você não quer, também. Ou porque você precisa ensinar ele para que depois ele receba isso. Então a criança de 5 anos de idade vai pedir um celular, você vai dar? Dá um facão para ela se matar, então é a mesma coisa. Está entendendo?
Ah, o teu filho foi lá, fez uma coisa errada, o que você tem que fazer? Você tem que corrigir. Só que a sua correção é o quê? A sua correção é condenação? A sua correção é juízo? Você está desprezando o seu filho porque está corrigindo ele? Não, você está amando ele. Só que essa forma de amar é uma forma que eu estou chamando aqui de negativa. Só que é amor. Então é a mesma coisa o Evangelho. É quando Deus promove circunstâncias e situações que expressam, manifestam os nossos aspectos negativos, irmãos. O Evangelho não é, preste bem atenção aqui. Está pegado, né? Tá bom. O Evangelho não é o Espírito Santo sendo um domador de um animal muito feroz. O Evangelho não é você, meu Deus, eu não posso ficar irado. É você segurando para explodir. Isso aqui não é Evangelho, isso aqui não é conversão. Pastor, quer dizer que é estourar então? Não, você não vai estourar. Porque você quer. Mas acredite em mim, vai chegar situações que você vai estourar. E aí Paulo pergunta, e aí? Cadê a ostentação daquela pessoa que nunca estourava? Aí você diz, aí você, daí ficou ruim porque eu estourei. Aí Paulo diz, pois é, ninguém é justificado por aquilo que faz, mas é justificado pela graça de Deus. Tem um bando de pessoas, um bando no sentido coletivo, que ele traz uma mensagem que não é bíblica, que traz o Evangelho como sendo algo que vai produzir a sua melhor versão. Triunfalismo puro. Não existe a sua melhor versão. Qual que é a sua melhor versão? Já parou para pensar nisso? É perigoso, hein? Nossa, minha melhor versão é essa. Lembra da pergunta de Paulo? Cadê a ostentação? E aí não tem melhor versão, pastor. Não tem versão nenhuma. A minha melhor versão é a pior. Paulo, esse que falou isso, é o que ele diz. Eu achei que eu ainda conseguia cumprir a lei, mas quando eu me deparei com não cobiçarás, eu vi que eu era pior do que todos. A ponto de Paulo dizer, eu sou o pior. Eu era, o pior de todos os pecadores, Paulo diz. Bah. Pergunta para Paulo, qual a tua melhor versão? Como é que vai ter a tua melhor versão? Então o triunfalismo, ele vai promover o quê? Ele vai promover você ser doutrinado por um ensino que não é Cristo, e esse ensino é a lei. E ele vai basear naquilo que você tem que fazer e naquilo que você tem que ser agora. Você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. O triunfalismo, ele encaixa muito bem no ramo corporativo, empresarial, Porque é tudo que o empresário quer ouvir. Você vai fazer, vai acontecer, e vai dar certo, e vai aquela coisa, e vamos lá, e grita, 1, 2, 3, uau, e vai, e tal, e agora vai, não sei o que, agora tem uma estratégia, uma tática, agora vai, você tem que gritar, você não pode ficar preso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí começa a trazer métodos e tal, e é você que vai falar e vai acontecer, é você que vai ser, pois é, mas onde é que está Jesus na história aqui? Eu falei para você na última semana, vocês foram devocional até na mensagem, o que determina se é evangelho? Esse tem Jesus na história, irmãos. Se fala daquilo que Deus fez em Jesus na história. Não, pastor, a pregação foi muito boa, mas falou do quê? Não, falou que a gente tem que ser uma pessoa melhor a cada dia. Tá bom, pode ser uma ótima palestra, mas não é pregação do evangelho. Falou que eu tenho que ser um marido melhor para minha esposa, então eu tenho que levar flor para ela, dar presente para ela, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ótimo, maravilhoso, deve fazer isso, aleluia. Mas falou baseado no quê? Não, falou baseado num casamento feliz. Mas deu algum padrão, algum modelo? Trouxe alguma coisa da palavra de Jesus? Não trouxe, pois é, então não é evangelho. O triunfalismo tirou Jesus. Então, como eu falei para você, no extremo o triunfalismo é assim. Então eu tenho a convicção, só que preste atenção, eu tenho a convicção que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou perdoado. Então a pessoa acredita, acredita, que aquilo que ela recebeu de Deus, se torna agora uma ostentação para ela.
É a mesma coisa que os judeus tinham. Então agora eu sou justo, eu sou filho, então agora eu não vou passar por situação difícil nenhuma, eu não aceito passar. Ô irmão, você sabe que tem coisas que não adianta, vai passar. É a mesma coisa, né? Uma mulher dizendo, eu não quero sentir dor no meu parto. Tá bom, não vai sentir no parto, mas vai sentir depois, né? Porque é anestesia, depois vai sentir a dor depois. Então é o seguinte, já sabe que vai sofrer, que vai sentir dor. E ponto final, não tem o que fazer. Não, mas eu sou filho de Deus, eu estou orando para Deus me dar um parto sem dor. Ah, irmãos. E eu creio que se eu falar vai acontecer. Pois é, mas Deus já disse lá no Éden que com dores de parto vai acontecer. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Eles vão para o extremo, eles saem, irmãos. Isso aqui não é evangelho, isso aqui não é fé de Deus, isso aqui é uma pessoa que se orgulha da sua fé. Não, porque eu tenho fé, e eu vou falar e vai acontecer. Tá bom, mas Jesus está onde na história aqui? Aí o extremo ainda lá, né? Do triunfalismo. Eu já vou finalizar, né? Já passei aqui da hora. O extremo ainda é aquele que ele peca conscientemente. Nós falamos, e é fato, em algum momento nós vamos pecar, ok? Só que aquele que peca conscientemente, mas ele diz, eu sei que eu sou perdoado. Ah, tá, mas só um pouquinho. Não combina, né? Não, ele peca consciente, ele é pecador consciente, mas ele diz, eu sei que eu sou perdoado, eu sei que eu sou justificado. Só um pouquinho, alguma coisa não está combinando aqui. Ou realmente ele não teve a revelação do perdão, ou realmente ele não foi perdoado, ou ele está no triunfalismo, ele passou de Jesus. Porque a primeira coisa quando você ouve a mensagem do Evangelho, quando a primeira vez que você ouve, né, sobre a lei, quando você ouve sobre o Evangelho do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer com você é o quê? Arrependimento das obras mortas. Você disse, cara, eu preciso parar de comer chocolate, não é assim? E gera um negócio dentro de você, não é assim? Cara, eu preciso parar de comer chocolate, eu preciso. E aí você arrepende, nasceu de novo, e agora a sua nova natureza não combina mais com aquele comedor de chocolate. Então toda vez que você come chocolate, aí agora pode ser por um acidente, você se sente mal. Mas o extremo aqui do triunfalismo, ele continua comendo chocolate, tudo certo, e diz, eu sei que eu sou amado de Deus, eu sei que eu sou perdoado, eu sei que eu sou justificado. Não, filho, isso não é uma verdade para ti. Se fosse, tu tinha parado de comer chocolate. Está entendendo, irmãos? E aqui vai produzindo, preste bem atenção nisso, o resultado, talvez hoje você não consiga perceber, mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos você vai ver o resultado que produz dos cristãos. Talvez você não acessou, mas eu já acessei muito cristão, que ele é aí muito superficial, demais. E aí é o que nós falamos ontem até no DNA, né? Não, eu sou a igreja, então eu não preciso congregar. É o cara lá batizando as pessoas, não vou falar hoje dele. Passou de Jesus. E aí a Bíblia mostra quem passou de Jesus, né? Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, as cartas às 7 igrejas. A última carta é a igreja de Laodiceia. Jesus escreve para a igreja de Laodiceia. Só que quando você lê a carta, ali Jesus está onde? Jesus está do lado de fora. Jesus diz, você é orgulhoso, você acha que é rico, mas você é pobre, miserável, é nu. Aí Jesus diz, ainda assim, se tu abrir a porta eu vou entrar. Opa, Jesus está do lado de fora da igreja, irmãos. Esse é o triunfalismo, passou de Jesus, Jesus está fora, porque Laodiceia aponta para aquele que se acha autossuficiente. Eu não preciso de Jesus. Só que sabe o que é mais apavorante? Deus trouxe você aqui para te apavorar hoje. Não, estou brincando. É realidade bíblica. O que é mais apavorante é que a igreja de Laodiceia, ela saiu da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela é a igreja de pouca força. A igreja que cria no nome,
A igreja eram os irmãos que dependiam de Jesus, eles guardavam o nome, guardavam a palavra, eles sabiam que dependiam de Cristo, eles sabiam que não eram fortes o suficientes. Só que isso aqui passou e eles foram lá para a Odisseia, Jesus saiu fora agora. Eles não dependem mais de Jesus, eles dependem deles mesmos. Então por isso que eu e você, preste bem atenção aqui, nós temos que ter cuidado. A palavra diz que nós temos que ter zelo, né? Nós temos que guardar, para quê? Para não passar de Jesus, irmãos. Para não passar de Jesus. Para não achar que aquilo que nós recebemos de Deus, não podemos permitir que aquilo que nós recebemos de Deus, que é o quê? Perdão, graça, favor, justiça, se torne uma ostentação para nós. Então a pergunta é, você se sente melhor do que alguém, porque você é justificado por Deus? Não, pastor, capaz, eu não. Nós não somos melhores do que ninguém porque a gente é filho. E eu não estou dizendo que filho é ser pouca coisa, não. Mas por que eu não devo me orgulhar nisso? Por que eu não devo ostentar isso? Porque eu não fiz nada para isso acontecer, foi Ele que fez. Foi Ele que me escolheu, foi Ele que me chamou, foi Ele que me perdoou, foi Ele que se ofereceu como sacrifício, foi Ele que derramou o sangue, foi Ele que ofereceu o sangue, foi Ele que aceitou o sangue, foi Ele que declarou que eu sou justo. Eu não sou justo por conta de algo que eu fiz, eu sou justo porque Ele declarou, irmãos. Eu não sou justo. Não pense que quando você creu, você foi justificado pela fé, e não é pela sua fé, não, justificado pela fé. A fé é um caminho, a fé é de Deus, é só um meio que nós fomos justificados. Não é porque você tem alguma coisa que você é justificado, nem fé nós temos para isso. Não é porque nós fomos justificados que você acha que a sua conduta se tornou justa. Não, justificado por conta da roupa que você recebeu. Agora, se tirarmos a roupa que nós recebemos, o que sobra, irmãos? Só coisa ruim, né? Não, pastor, em mim tem umas coisas boas. Pois é, também tem coisa boa. Até as coisas boas são ruins quando nós não estamos revestidos de Cristo. Porque tem pessoa que se ostenta por ser ruim, tem pessoas que ostentam por ser bom. O que eu tenho que fazer com a ostentação? O que eu tenho que fazer com a soberba, com o orgulho, com a jactância? Eu tenho que permanecer revestido de Cristo, porque senão a minha justiça própria, ela vai aflorar. Eu já me acho melhor que alguém, já paguei as contas, paguei os boletos, Deus está abençoando, e agora eu já começo a andar de nariz empinado, já não tenho mais compaixão por ninguém, já não tenho misericórdia por ninguém, eu já começo a falar diferente. Não tinha um pinto para dar água, agora eu tenho um pinto, já acho que sou o cara. Aí vem uma tribulação, uma situação, eu vou reclamar para Deus: Deus, como que eu estou passando por isso? Eu estou teu filho, eu sou fiel dizimista, eu sou um ofertante, como que isso está acontecendo comigo? Deus, não pode. Aí você vai no triunfalismo e diz: não, é porque você não está crendo, você precisa ofertar mais, você precisa fazer mais coisas. Aí vai lá e faz, porque você acha que é o que você faz, se tornar legalista igual aos judeus, irmãos. Meu Deus do céu, como isso é triste, horrível. Pastor, mas o que eu tenho que fazer agora então? Você tem que responder a pergunta de Paulo: aonde está a ostentação? Você tem alguma coisa que a gloriar a si mesmo? Não, pastor, eu sou fiel dizimista. Eu sou alguém que tive em todos os cultos nesse ano. Sou alguém que fiz todos os jejum certinho. Não estou dizendo que você não deve fazer jejum. Deve fazer o jejum. Mas o jejum não pode ser glória para você. Quantos estão me entendendo aqui? Não pode ser glória. Não deve ser glória. Porque esse é o caminho, acredite-me, esse é o caminho que a maioria das pessoas vão tomando. Vai tendo coisas, porque o orgulho, a jactância, esse aspecto aqui da soberba, da arrogância, a justiça própria, melhor fazendo. Não pense que você fecha a porta para ela aqui, num lado da sua vida, o que ela vai fazer? Ela vai ficar lá de fora? Não, ela vai dar a volta e vai tentar entrar no outro lado. E você fecha o outro lado, ela vai tentar entrar pela janela. Por quê? Porque está em você, está na sua carne, irmãos. E aí agora, né, o que não é cristianismo daí?
para mim caminhar para o final. Não é você ficar reprimindo as coisas. Então lá, na vida da igreja, diante dos irmãos, eu sou um cordeirinho. Nossa, o pastor pede, eu faço na hora. Os irmãos pedem, eu tudo certinho aqui. Em casa, meu Deus. Em casa é outra pessoa. No trabalho é outra pessoa. Nossa, lá no GC é amadinho para cá, amadinho para lá. Chega no trabalho, é fofoca daqui, fofoca de lá. Pastor, mas eu tenho fraqueza. Sim, é isso aqui que você precisa fazer. Eu tenho fraqueza, embora crente não faz fofoca, ele comenta só. Eu não vou dar aqui agora uma forma para você, mas vou dar princípios para você, que nos mantém revestidos de Cristo. Primeira coisa, assuma as suas fraquezas. Não estou dizendo para você publicar suas fraquezas, assuma a sua fraqueza. Porque o triunfalista, ele não pede ajuda. Porque ele não precisa, eu já tenho Cristo. Ah, Deus. Ele não mostra fraqueza nunca, nunca. É interessante, tem pessoa que nunca mostra fraqueza. Ela nunca não, está tudo, sempre está tudo certo. Não estou dizendo que você tem que ficar procurando fraqueza, tem que arrumar fraqueza, ficar expondo fraqueza para qualquer um, para de qualquer jeito, não. Mas você precisa assumir as suas fraquezas. Você precisa assumir que é fraco, que não consegue, que precisa de Jesus, que precisa de revelação, que precisa da graça de Deus. Você tem que assumir isso aqui. A posição agora, não pastor, mas eu sou justo, se eu assumir minha fraqueza, eu vou estar indo contra o que eu recebi. Não, irmãos, não. Você precisa assumir a sua fraqueza, precisa assumir, pastor, eu sou orgulhoso. Pois é, assuma. Aonde, pastor? Diante de Deus. Diga, pastor, a justiça própria, ela está andando de mão dada comigo. Estou exalando justiça própria, Senhor. Aí tu vai para o Senhor, aí Ele vai orientar você. Conversa com alguém. Ou Ele vai dizer, faz um jejumzinho. Para quê? Para a carne baixar o volume dela. Para a justiça própria ficar escondida na justiça de Cristo. Meus irmãos acham que eu faço jejum de 40 dias, que é porque, não, eu quero ser mais espiritual. Não, irmão, eu sei das minhas fraquezas. Eu sei da minha vulnerabilidade. Eu sei dos meus erros. Você precisa assumir isso. Para quê, pastor? Para mim continuar errando? Não, mas assumir o seu erro e saber, cara, eu preciso dele. Por um lado nós recebemos e somos satisfeitos em Cristo, amém? Mas por outro lado nós temos que buscar Ele diariamente, como sendo a única coisa que nós precisamos. Senhor, eu preciso é de Ti, Senhor. Então tem que assumir isso, irmãos, porque senão vai o quê? Você vai começar a ostentar a sua fé. Você vai começar a ostentar a sua fé, não a fé de Deus. O que você tem, o que você é, o que você recebeu dele. E aqui eu quero dizer para você, esse aqui é o caminho da queda. Esse aqui é o caminho da queda. Quando que um casamento termina? Quando alguém começa a expor, a permanecer, vivendo na justiça própria. Porque o casamento é o melhor lugar, irmãos. Melhor lugar para testar o nosso cristianismo. É no casamento. É o melhor lugar. Não, pastor, mas eu trato super bem meu marido. Não é o que você faz. É o que o seu relacionamento gera em você. É a transformação que você tem passado no tempo que você está relacionando. É isso sim. É isso aqui que precisa acontecer. Então, como Paulo está dizendo para esses irmãos, ele está dizendo, gente, aí, cadê o orgulho aquele nosso judeu? Cadê aquela nossa soberba e arrogância de ser judeu, de ter a lei, de ter Abraão? Cadê a nossa ostentação, galera? E aí, vamos continuar ostentando? Onde é que ela está aí dentro de você? Que revelação você teve? A revelação do Evangelho, como é que está agora para ti isso aí? Irmão, isso aqui é importantíssimo. Eu não acredito que nós precisamos permanecer todos os dias pedindo perdão para pecado. Pedindo perdão de pecado.
Tinha um irmão que ele orava muitos anos atrás, lá em Pinhal, não está mais conosco. Ele ia orar, ele dizia: Senhor, nos perdoa por todos os pecados conscientes e inconscientes. Ok? Eu não acredito que a gente tem que ficar pedindo perdão de pecado todo dia, porque a cruz, a sentença é que nós já somos perdoados. Só que o fato de eu não precisar ficar confessando pecado todo dia, não tira a necessidade de eu saber que eu pequei, que eu errei. Porque às vezes a ostentação de alguém, sabe qual que é? É dela pedir perdão pelo pecado. Esse aqui é profundo. Então aquela pessoa assim, não, eu sou uma pessoa muito humilde. Já começou a ostentar aqui. Eu sou muito humilde, por quê? Porque quando eu erro eu peço perdão. Ela pode estar se ostentando no pedido de perdão que ela deu. Ela pode estar tentando se justificar diante de Deus no perdão que ela deu. É complexo isso aqui, mas está em você essa justiça. Lembra da oração? Fariseu e publicano? Os dois orando. Fariseu o que, Senhor? Muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Muito obrigado por aquilo que eu sou no Senhor. Ele não diz, pode ler a oração, ele não diz em nada que ele fez. Tu entende? Tudo aquilo que ele recebeu por ser judeu. Muito obrigado por eu não ser igual a algumas pessoas ali. Não é o que ele fez, é o que ele é, o que ele recebeu, ostentação. Só que o outro, né? O outro não é crente, né? Também ele está no outro extremo. Ele não consegue nem olhar para cima e bater no peito: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. E eu acredito que essas fraquezas, necessidades e limitações e erros nossos, eles acontecem muito para que a gente permaneça submisso, buscando ao Senhor todos os dias. E aqui está a resposta por que Deus não dá tudo para você de uma vez só. Você precisa ficar buscando nele, buscar nele. Pastor, mas por que eu estou passando por essa experiência de sofrimento? É Deus atraindo você para Ele. O sofrimento não é o final da história, o sofrimento é um meio que Deus usa para atrair você para Ele. Porque onde é que você vai buscar agora a cura para o sofrimento? Você precisa buscar nele. Então, às vezes, a única maneira dele conseguir relacionar com você é em momentos de sofrimento. Às vezes, a única maneira dele conseguir acessar você é quando você erra e você está vulnerável. Quer dizer que Deus quer que eu erro? Não. Não, Deus não planeja o erro. Mas Ele permite que você permaneça no erro para que você seja acessível para Ele. Talvez você é quebrantado somente quando erra, somente quando falha. Consegue entender aqui? Essa é a via negativa do Evangelho. Só que aí agora, o que acontece? Quando você vai buscar nele, o que você vai esperar? Meu Deus, ele vai me surrar. Ele vai agora, a ira dele vai vir sobre mim. Aí diz para você: você é filho, você é amado. Você é justificado não é pelo que tu faz, eu te escolhi, eu te elegi, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, e aqui agora você tem uma experiência com o Evangelho na via negativa, irmãos. Então às vezes pessoas elas fogem do sofrimento, fogem do confronto, fogem das circunstâncias desafiadoras, e elas perdem a oportunidade de ter a revelação do Evangelho. E elas correm o risco de se tornar esse triunfalista, cheio de justiça própria, que não aceita as situações. Então ele não quebranta nunca, não quebranta jamais, ele é muito duro, rígido, nada quebranta ele, nada. Não escorre uma lágrima daquele olho, nada. Não, pastor, é que o perfil, irmãos, eu não sou alguém que chora muito fácil também, não sou. Não seguro não chorar e também não seguro quando eu vou chorar. Mas em algum momento, não diante do sofrimento, mas diante da grandeza de Deus, diante de tamanho amor e tamanha graça de Deus, se não escorrer uma lágrima no nosso olho, irmãos, é porque alguma coisa está, não sei, ou a gente petrificou, né? Talvez o coração. Petrificou, nada toca, nada acontece, nada. Ah, pastor, quer dizer que é só chorar? Não é. Eu estou falando de experimentar algo aqui. Experimentar algo. Porque Deus não chamou você simplesmente para adestrar você.
Não, Ele chamou você para transformar a sua vida, para mudar a sua história. Ele te deu uma nova natureza. É como o filho pródigo, Ele te deu uma roupa nova. Ele colocou um anel no teu dedo, Ele colocou sandálias novas para você, Ele te chamou de filho, Ele fez um sacrifício para você, Ele colocou uma mesa para você, e nessa mesa tem toda a provisão que você necessita para cumprimento do propósito. Ele derramou-se naquela cruz por você, Ele se ofereceu por você, Ele amou você quando você era inimigo, Ele resgatou você das garras de Satanás, Ele nos tirou da morte, nos colocou na vida, Ele foi para a cruz, pregou tudo aquilo que era ordenado. Não anula suas limitações, não anula suas fraquezas, não anula nada. Então não tente esconder isso diante de Deus, porque isso é ostentação. Não tenta parecer o que você não é diante dele. Não. Simplesmente assuma isso diante dele. Senhor, eu preciso de ti, Senhor. E aí você sabe, eu e você sabemos que nós temos erros, nós temos falhas, irmãos. Nós sabemos. A gente sabe que não é a última bolachinha do pacote, né? A gente sabe. Só que você precisa orar, clamar a Ele, pedir para Ele: Senhor, muda. Eu não quero mais quebrar tudo dentro de casa quando eu vou discutir com a minha mulher. Senhor, eu não quero mais, né? Eu não quero mais viver na pornografia, eu não quero mais viver na corrupção. Senhor, não, eu não quero mais, eu não quero isso, Senhor. Isso aqui é um clamor de alguém que já está arrependido, mas ele está pedindo para o Senhor mudar, porque ele não consegue, ele cansou de sustentar na força do braço. Ele cansou de ostentar, até os erros e as falhas deles, mas ele abriu, ele colocou: Senhor, eu preciso, é só o Senhor que pode mudar esta minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça. E aí Paulo pergunta: onde é que está a jactância, onde é que está a ostentação? Ela está escondida, porque eu estou no Senhor, e aí eu não tenho medo de me expor diante dEle, eu não tenho medo de bater no peito e dizer: Senhor, muda a minha vida, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Pastor, mas nossa, eu sou alguém que eu tenho 10, 15 anos de cristão. Pois é, esse deveria ser o motivo para você fazer isso mais rápido ainda. Já viu o que acontece com os cristãos? Observa. Quanto mais tempo de crente tem, mais duro e frio ele se torna. Por quê? Orgulho, ostentação. Deveria ser o contrário. Quanto mais tempo de relacionamento, mais quebrantado, mais derramado diante do Senhor, mais dependente do Senhor, mais exposto diante de Deus, mais entregue diante dEle. Mas a pessoa confunde isso com maturidade. Não, irmãos. Maturidade, lembra? É ser mais dependente, não é ser independente. Maturidade é ser mais quebrantado, não é mais rígido. E é esse o tempo que Deus quer nos levar. E tudo isso não é para gerar condenação e acusação, mas tudo isso é porque Ele nos ama. Ele nos ama. Nós temos que assumir a responsabilidade diante dEle e nos expor diante dEle: Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Pastor, mas eu tenho pensamentos e desejos horríveis. Claro, irmãos, porque o pecado está aí em você. Só que o problema é que a pessoa vai guardando isso aqui. Ela vai guardando isso aqui, porque ela tem medo de expor, porque ela não ainda tem a revelação da bondade e da graça de Deus. Mas hoje você tem essa oportunidade, da maneira que você está. Feche os seus olhos, enquanto nós cantamos essa canção. Tenha o seu momento com o Senhor. Esqueça todas as coisas, esqueça o horário, mas é você e Ele agora. É você e Ele.